Bom, pessoal, então até agora vocês vêm estudando comigo a parte de circuitos elétricos, né? Você estudou tudo separadinho, né? Estudou resistência, depois estudou corrente, estudou DDP, estudou tudo separadinho, juntou tudo, entendeu uma associação de resistores, entendeu como funciona um circuito elétrico. Porém, quando a gente analisa circuito elétrico ideal, a gente está analisando aí resistores ohmicos, né? Resistores que, ao sentir a passagem da corrente por si, faz com que a corrente gaste apenas DDP. Então, primeiro, é entender o que é um gerador, entender o que a resistência tem a ver com isso, tá bom? Primeiro, o gerador é uma máquina, ponto. É uma máquina, tá? Então, vou colocar aqui, ó, gerador como uma máquina no meio de uma análise que a gente vai fazer. Então, o gerador ele está aqui. E qual é a função desta máquina, né? Deixa eu ver se consigo puxar uma bolinha. Consegui. Qual é a função do gerador? Bom, o gerador ele vai captar, ele vai receber uma energia que não é elétrica. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui E de energia, ó, energia não elétrica. Alguém pode me dar um exemplo de energia não elétrica? Bom dia, Giovanna Espada, tudo bem? Legal, energia térmica é um exemplo de energia não elétrica, certo? Então tá. Mecânica, legal também. Vamos pegar a energia mecânica, que eu acho que é mais fácil de você entender o exemplo que eu vou dar. Hidrelétrica de Itaipu, galera. Hidrelétrica de Itaipu, ela tem aí uma força maremotriz, então você tem uma energia potencial gravitacional da água, você tem a queda de água. Conforme a água cai, a energia potencial reduz e a energia cinética cresce. Essa água atinge as turbinas, então as turbinas rotacionam. Então você tem uma energia cinética de rotação ali associada à turbina. E adivinha o que está acoplado à turbina? Um gerador. Por quê? Bom, se o gerador pega energia não elétrica, ele tem uma função, que é converter essa energia elétrica em energia não elétrica. Então ele recebe essa energia que não é elétrica e, ao receber essa energia, faz uma transformação. Ele converte a energia não elétrica em energia elétrica. E é isso que essa é a função do gerador acoplado à turbina de alguma gerador acoplado a alguma turbina em Itaipu, tá bom? Fazer essa conversão. Já leio o que vocês mandaram aí. Ó, escapou o mouse aqui. Então, deixa eu ver aqui. Isso tem ligação com o efeito Joule total. Eu vou falar agora disso, tá bom? O que vai acontecer é o seguinte, essa transformação ela não ocorre de forma integral. O gerador não consegue pegar essa energia não elétrica e converter 100% dela em energia elétrica. Nenhuma máquina, vocês vão entender isso esse ano ainda, tem um rendimento de 100%, tá? Nenhuma. A gente prova isso matematicamente na parte de termodinâmica. Mas, a princípio, já saibam, o gerador não converte toda essa energia não elétrica em energia elétrica. Ou seja, acontece uma perda, e acontece uma perda em forma de calor. Olha só. Então, tem uma perda aqui na forma de calor. Eu quero exemplos agora que vocês me deem de dentro da sua casa, que você usa, que é um gerador. Vamos lá. Me dá um exemplo. Eita, nós, espera lá. Não. Chuveiro tá ligado na energia elétrica. Ele recebe elétrica. Gerador é ao contrário.
Vamos lá, eu quero um exemplo da sua casa que você usa, que é um gerador. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como é que isso aqui funciona? O que tem aqui dentro? Uma desgrameira de uma bateria. E a bateria tem uma solução química de lítio ou de cádmio. Então, energia química está sendo desenvolvida dentro da bateria. Então a bateria faz o quê? Ela converte a energia química da reação que está acontecendo do elemento lítio ou do elemento cádmio e converte essa energia em energia elétrica para o circuito do seu celular. Ou seja, você põe a mãozinha atrás do seu celular depois de usar por muito tempo e você sente o quê? Calor, porque sua bateria é um gerador, ela está dissipando parte dessa energia que ela está convertendo em energia térmica, em calor. Por isso que seu celular fica mais quente quando você usa o GPS, né, que é o Waze no caso, quando você está jogando joguinho. Por quê? Porque exige mais de quem? Da bateria. Tudo bem? Tá claro para todo mundo isso? Sim ou não? A pilha, gerador também. Mesma funcionalidade, mesma coisa. Sim ou não? Sim, bacana. Bom, agora que você entendeu a funcionalidade, o que é um gerador, você entende a montagem dele, a representação. Porque não dá para entender a representação sem entender o que ele faz. Então, um gerador, ele é uma máquina, certo? Ele é uma máquina, como uma bateria. A bateria pode ser considerada uma máquina, tá, gente? Uma pilha também. Eu vou colocar a representação dele da seguinte forma, ó. Aqui, opa, de branco, né? Beleza. E aí temos aqui o circuito onde ele está ligado, né? É aqui que você pode confundir sua cabeça. Ó. Presta atenção. Presta atenção. O que são esses dois pontos? São os polos do seu circuito elétrico. Todo gerador vai ser acoplado a um circuito. Tudo bem? Ele vai ser colocado no circuito elétrico. Então, esses dois polos representam um circuito. Colocarei aqui o polo positivo e o polo negativo. Tudo bem? Sabemos que o gerador, ele, por dissipar energia na forma de calor, ele tem que ter consigo, por ele ser um aparelho, uma máquina, uma resistência interna dele. Esse cara que está aqui, esse nosso Rzinho, não é uma resistência no circuito. Senão é Rzão. É Rzinho. É uma resistência interna ao gerador. Por ele ser uma máquina, ele tem uma resistência. Tudo bem? E o que é isso aqui, ó? O que é essa plaquinha? Essa placa não é representação de DDP? Você falou, ué, mas já não tem o circuito? Sim, mas a bateria, a pilha, elas têm uma voltagem delas, não é? Então, a bateria, a pilha, elas fazem o papel do gerador, então elas podem estar ligadas no circuito elétrico tranquilamente, mas ela tem ali uma voltagem própria que não é a voltagem do circuito. Tudo bem? O circuito ele está aqui, positivo ou negativo. Eu sei que a corrente ela vai sair daqui. O circuito fornece aqui a corrente, não é? Tá aqui, o nosso I. Opa. Então a corrente vem, passa pela bateria, pela pilha, vem, ó, passa pela resistência interna e finaliza o circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gerador e acoplar ele num circuito. Não é o que você faz com o controle remoto? Você não põe a pilha no controle remoto? Então, você tem lá os dois polos do circuito.
que você coloca a pilha, que é o polo positivo e o negativo. Coloquei a pilha no circuito, o que vai acontecer aqui? Um fornecimento de DDP. Ah, então o circuito fornece energia? Fornece, para a passagem de corrente. Só que o gerador, por si só, ele já tem uma DDP própria também. Por isso que muitas vezes é ele quem alimenta o circuito. No caso do controle remoto, quem faz o papel da fonte geradora é a pilha. Mas a pilha pode estar acoplada num local que está ligado na tomada, por exemplo. Tudo bem? Tipo uma pedaleira de guitarra funciona assim. Você põe pilha e você liga a pedaleira na tomada. Tá bom? Então, além da tomada, teria aí a fonte interna, que é o seu gerador. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso, a DDP do gerador é outra, Duda. Muito bom. Se você pegar as pilhas, vocês vão ver lá a voltagem da pilha, 1,5, 1,5. A tomada tem 110 volts, bem diferente, né? Então, você tem a DDP do circuito e tem a DDP do gerador, tá bom? Quer ver como vocês vão enxergar que isso aqui é uma pilha? Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Tá vendo essa plaquinha? Olha o que ela significa. Ó, o que tá aquilo, esse quadrado que eu fiz é a pilha. A pontinha aqui, ó, é o polo positivo e a parte de trás é o polo negativo. Quem determina isso? A DDP interna dela. Que a pilha não tem dois polos, dependendo de como você ligar, dá errado. E o dar errado vocês vão entender na próxima aula, que é a associação de gerador. Mas os polos representam aí o ladinho. E o polo tem a ver com a DDP interna dela, com a plaquinha aqui dentro, ó. Tudo bem? Sim, gente. Sim, a corrente é a mesma, Duda. Então tá. Entendeu a representação? Agora você entende a equação dele. Vamos lá. Peguei a pilha, coloquei num circuito elétrico. Beleza. Quem são aquele R e aquele E? O E vai ser chamada de força eletromotriz. Força eletromotriz é energia elétrica, é dada em volt. Quem é o R? É a resistência interna do gerador. Dado em ohms. Legal. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, a pilha tem uma DDP. Quando a corrente passa no resistor interno, ela gasta DDP. Sim. E eu estou ligando a pilha numa DDP geral. É isso? Exato. Então, olha como fica a equação. Eu vou pegar o gerador e eu vou acoplar ele num circuito. Então, ele vai receber energia não elétrica. Então, o U é a energia total recebida. Igual. O U, que é o total, tem que ser igual ao quê? Ao que ele possui de energia interna, que é a sua força eletromotriz, a sua própria DDP, menos o que eu perco. O que eu perco não é quando a corrente bate no resistor, que o resistor esquenta, está na forma de calor. Lembra que a gente falou do chuveiro? Que acontece isso? Então aqui você tem aí a corrente passando, bateu no resistor, esquenta, dissipa energia na forma de calor. Por isso que eu estou tirando, por isso que é menos, porque é o que está sendo perdido. Menos, como eu calculo a DDP ali perdida? R vezes I. Pronto. Essa é a equação característica de um gerador. Quais são as unidades de medida? Volt. Tudo. Tudo.
Tudo é energia, né? Os três termos, ó. Energia não elétrica, energia elétrica e calor. Tudo é energia. Então, energia não elétrica, energia elétrica e calor. Por isso tem três termos aqui na equação. Tudo bem? Foi, gente? Sim ou não? Beleza. Agora a parte mais legal, o gráfico. O gráfico será de DDP por corrente. Legal, legal, legal. Vamos lá. Como é esse gráfico? Como que ele é? DDP por corrente, vai. Tranquilinho. Isso, DDP é volt, tá aqui, ó. Vamos lá, gente, como que é esse gráfico aí? Vocês ainda não sabem funções, né? Ainda estão nessa, que eu já falei 1 milhão de vezes. Você sabe, vai. Como é o gráfico disso? Uh-uh. Negativo, Duda. Função de qual grau isso aqui, gente? Eu vou ter que falar sempre as mesmas coisas, porque vocês não vão atrás ainda. Quem sabe lá no terceiro ano, no terceiro ano que tudo piora, aí vocês vão atrás, né? Vamos lá. Primeiro grau, né? Legal. Uma função de primeiro grau tem sua curva característica como o quê? Uma parábola, uma hipérbole, uma exponencial, uma logaritma, uma senoide, uma cossenoide ou uma reta? Uma reta, né? Legal. Então a reta ela pode ser de três tipos: crescente, decrescente ou constante. Como que ela é aqui? Decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular desta reta é negativo. O E é negativo. Como você sabe que o R é o coeficiente angular? Termo geral de uma função. F de x é igual a x mais b. Então, o termo que acompanha quem está no meu eixo x é o meu coeficiente angular da reta. Quem está no meu eixo x é a corrente, quem acompanha ele é nosso A, que só pode ser o R, sendo o R negativo. Minha reta é decrescente. Essa é a cara do gráfico. Agora você tem que entender o que significa isso fisicamente. Bom, esse valor que nós partimos aqui é onde o gráfico corta o nosso eixo Y. Então, é o nosso termo independente, que é o B, sendo o B a força eletromotriz. Que legal. Então, conforme vai caindo o valor de DDP, eu tenho aí um aumento da corrente. Veja como isso faz sentido de acordo com tudo que eu expliquei para vocês até hoje. A passagem da corrente faz com que eu gaste energia, eu gaste DDP quando eu passo no resistor. Então, conforme a DDP cai, a minha corrente ela tem que aumentar. Porque se a minha corrente não aumentar, ela não passa pelo resistor. Então, energia sendo fornecida vai caindo, a corrente vai forçando a barra. Força, 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 até o ponto em que minha DDP vale zero. Que é quando a corrente chega aqui, ó. Esse ponto aqui é muito importante. Que é quando a DDP vale zero. Então, neste ponto aqui, eu vou puxar a seta. Neste local é quando o U é igual a zero. E o I é o quê? Máximo. É o maior valor possível para o I naquela situação.
O que isso me traz? Me traz que aquele I é o I máximo que aquele circuito aguenta. Passado esse I, esse valor de corrente, o circuito não aguenta. Ele entra em curto. Então ele dá um curto-circuito. Portanto, aquele I, este valor de I, que está representado neste pontinho aqui, é chamado de ICC. É a corrente de curto-circuito de um circuito elétrico. É a corrente máxima que aquele circuito aguenta. E eu consigo analisar essa corrente de curto-circuito única e exclusivamente analisando o gráfico de um gerador, de forma muito tranquila. Pessoas, sim ou não? Mudou aqui? Tá, vamos lá. O que acontece com a minha DDP conforme a corrente aumenta? A minha DDP ela reduz. Por quê? A minha energia fornecida está sendo gasta pela corrente quando a corrente passa pelo gerador ou pelos resistores de um circuito. No momento que a DDP chega a zero, a minha corrente forçou ao máximo a sua passagem pelos elementos, pelos componentes daquele circuito. O que significa que aquele valor de corrente que eu tenho aqui é o valor máximo que é para quando a DDP é zero. Ou seja, valores de corrente acima do valor máximo permitido, teremos aí um curto-circuito do sistema. Logo, este valor de corrente chamado de ICC, corrente de curto-circuito. Tudo bem? Na apostila de vocês, tem aí o gráfico desse negócio aí. Deixa eu ver se eu acho a apostila de vocês aqui. Aqui, ó. Gente, eu não falei dessa parte ideal, tá? Porque vocês já viram comigo o que é ideal. Tô falando aqui dos reais. Beleza? Então, tá aqui, equação característica, carinha dele, corrente de curto-circuito. É exatamente da forma que eu tô passando para vocês. Você tem que ler isso aqui. Tá bom? Você tem que ler isso aqui. Certo? Pessoas, ficou algum questionamento em relação aos geradores? Não? Posso apagar? Vou apagar então. Vamos falar agora dos receptores. Bom, se o gerador ele tem essa questão de termos aí um recebimento de energia não elétrica para uma conversão, contando com uma perda, o nome receptor, deixa eu apagar aqui em cima também porque é receptor, né? O nome receptor ele te remete ao quê? O que é algo receptivo para vocês, gente? Receber, ganhar, falaram ali, né? Algo que recepta é algo que recebe algo, ou seja, é o inverso do gerador. O receptor ele vai receber energia elétrica. Então ele recebe energia elétrica e converte ela em energia não elétrica. Então, este é o papel, essa é a função do receptor. Receber energia elétrica. Claro, novamente, nessa conversão você tem uma perda aí na forma de calor. Quer ver, ó? Na sua casa, eu vou falar para você uma coisa.
Você deve estar olhando para uns 4 receptores agora. Só nesse exato momento. Se você virar assim a cabeça no seu quarto, na sala, onde você estiver, você deve estar olhando para pelo menos uns 4 receptores. Meninas, o que vocês usam para secar o cabelo? Meninos também, né? Eu particularmente uso secador também. Secador. Você põe o secador aonde? Legal. Então você coloca o seu secador na tomada. Então pega lá. A tomada vai me fornecer energia elétrica. Eu estou colocando o secador num circuito elétrico. Recebi energia elétrica. O que sai do secador é um ar. Então está saindo vento, está saindo energia eólica. Eólica. E o secador ele esquenta. Então está perdendo parte dessa energia na forma de calor. Então, o secador é um receptor. Ou chapinha também é um receptor. Só que aí tem como principal função a energia térmica, né? Quer ver um outro? Televisão. Pegou a TV, colocou na tomada, recebe energia elétrica, converte energia luminosa, energia sonora. Não é? Quer outro? Batedeira. Ligou a batedeira lá para fazer um bolo. Tá lá rodando, não tá? Recebeu energia elétrica, virou cinética. E o motor dela esquenta. Tá vendo? Tem vários receptores na sua casa, em diversos lugares. O ventilador é um receptor, tá bom? Vou dar uma lida, se tem dúvida até agora tá suave, tá? Carregador também é um receptor, com certeza. O contato com o cabelo não influencia em nada, influencia porque você vai ter energia elétrica também no cabelo, dependendo de como você usa o secador. O que você acha do cabelo ficar assim, ó? Espetado. Estática. Né? Você tem aí uma eletrização por atrito ocorrendo entre o secador e seu cabelo. Ainda mais que o bico do secador é de plástico, né? Mas, enfim, são só exemplos que vocês podem pensar no dia a dia de vocês para entender isso aqui. Então é o oposto do receptor. Representaçãozinha dele de forma oposta também. Se eu tiver aí de novo o circuito, né? Tem aqui os polos positivo e negativo. Plaquinhas. Tá, só que qual que vai ser a diferença aqui? Ei, caramba, eu coloquei. Falei que era invertido e fiz igual, né? Gênio da lâmpada. Pera aí. Tá. Muito mongoloide, né, mano? Pronto. Beleza. Polo positivo aqui. Polo negativo. A corrente, ela vai sair do polo positivo. Então, nós temos aqui a passagem da corrente aqui, certo? Nosso I está aqui. Quando a corrente passa pelo receptor, tem ali um recebimento, né? Então, você tem ali um E', agora, vai ter a função oposta, mas também é uma DDP. Permanecemos com resistência interna. Claro que essa corrente só foi possível porque tivemos aí uma DDP, né? O E', ele é o F, C, E, M. É a força contra-eletromotriz. Por que contra? Está recebendo a corrente na placa positiva, tá? É o oposto. Então, temos aí de novo a resistência interna, de boinha, tá? Isso aqui é dado em volt, isso aqui é dado em ohm, né? E aí, nós teremos aqui uma equação característica muito parecida, só que o receptor ele recebe energia elétrica. Então,
O que vai ser o U, que é a energia total? Vai ser a DDP interna, que é a força contra eletromotriz, mais o que for perdido. Isso vai me dar o todo, né? Tá aí a equação característica de um receptor. É a mesma situação de forma oposta. Alguém pode falar para mim como vai ficar o gráfico? Uma reta crescente. Muito bem, Duda. Muito bem. Uma reta crescente, certo? Difícil diferenciar uma situação? Não, não é difícil. Não é difícil. Primeiro, se ele der o gráfico, você bate o olho e sabe qual que é qual. Segundo, pela leitura, você vai ver se ele está recebendo energia elétrica ou se ele está fornecendo energia elétrica. Se estiver recebendo é receptor, estiver fornecendo é gerador, tá? Então, temos aqui um gráfico crescente, aonde o gráfico cortar o seu eixo Y é a sua força contra a eletromotriz, é o termo independente da função. Tudo bem? Bom, e aí você tem aí, de forma bem tranquilinha, bem de boaça, conforme a DDP aumenta, eu tenho um aumento de corrente elétrica, consequentemente, porque o receptor está recebendo essa energia elétrica. Então, quanto mais energia elétrica eu fornecer da fonte, mais corrente vai passar, portanto, mais coisa vai dissipar, né? Então, por que a reta não começa no zero? Porque eu não teria o E, né? E aí seria um circuito elétrico ideal, o E igual a RI. Né? Se eu não tivesse o Ezinho. O E é o termo dependente. Se ele começa aqui, ele é zero. Se ele for zero, o meu gráfico é um gráfico de resistor ômnico. É um gráfico ideal, né? Lembra que a gente vem estudando isso? Aqui não, aqui são situações reais. E aí tem a sacadinha máxima aqui, que é o valor da tangente desse ângulo, né? Tangente de alfa. Ela é, numericamente, o coeficiente angular da reta, né? O A. Portanto, a minha tangente de alfa é numericamente igual à minha resistência interna. Tem essa sacadinha que você pode usar sempre que precisar aí achar a resistência interna com gráfico. Pode calcular a tangente do alfa. De forma bem simples, né? A tangente é o cateto oposto, o valor de U, sobre o cateto adjacente, que é o valor de I. Né? De boas. Foi, pessoal. Receptor é mais rápido porque é a mesma base. Tá bom, ó. No material de vocês, não precisa se ater aqui a ideais. A gente já vem estudando isso aqui. Tá bom? Começa a leitura daqui, ó. Geradores reais. Tá? Aqui, ó. Pilha, bateria, tudo. Leiam. Aqui também, ó. Geradores. Tá? Vai lendo. E aí aqui, receptores. Ó a televisão de exemplo que eu dei. Aqui, ó. Beleza? Acabamos essa parte de física, hein? Beleza? Bacana. Então a gente fica por aqui, tá, pessoal?